Olá, alunos! Seguindo com a aula de semiologia ortopédica, indo para a introdução parte 2, porque é um assunto extenso, eu queria recapitular um pouquinho a primeira parte, que a gente comentou sobre anamnese, especificando alguns tipos de dor, como é o surgimento dela. Passamos para análise de musculatura, análise de articulação, fomos para palpação e para inspeção. E seguindo na linha de raciocínio, a gente vem para a parte de avaliação postural. Dentro da anamnese, a gente precisa saber o porquê que é importante essa postura. Porque a avaliação postural é a maneira como o corpo se equilibra. Para a gente analisar essa postura, a gente precisa estar com o corpo se equilibrando. Isso vai precisar envolver músculos e ossos. A coluna com seus ligamentos intactos, porém destituídas de músculos, é uma estrutura extremamente instável. Ou seja, se você tem uma coluna onde os ligamentos estão instáveis, infavoráveis, a musculatura não tem um equilíbrio, a gente não vai ter uma postura equilibrada, a gente vai ter uma estrutura corporal instável. E essas observações posturais, elas são orgânicas. Como assim? Elas lidam com o organismo como um todo. E a gente tenta avaliar as contribuições relativas de múltiplas observações posturais. Então, para a gente entender uma avaliação postural, a gente precisa entender de equilíbrio, de estabilidade e de observação acima de tudo. Continuando, a postura compreende um acúmulo de adaptações e compensações decorrentes de lesões e hábitos para permitir que o corpo se equilibre e funcione com eficácia. Todo indivíduo tem uma postura, como uma postura si só. Ninguém tem a mesma postura, ninguém anda igual, ninguém se movimenta igual, ninguém trabalha da mesma forma. Então, o corpo tem várias linguagens. E para a gente compreender essa postura, a gente tem esse acúmulo de adaptações e compensações. Uma pessoa que trabalha digitando, pessoas que trabalham com computador, elas têm um hábito postural, têm vícios posturais, têm compensações no corpo, e diferente de pessoas que trabalham em pé. Por exemplo, o professor, a maior parte das aulas é em pé, ou quando tem aulas práticas ainda existe uma certa movimentação. Nessas aulas em pé tem todo um equilíbrio postural em cima dos tornozelos, compensando com o joelho e quadril. Então, a avaliação postural é interessante, além de saber a anatomia, além de saber os quesitos anteriores, como inspeção, palpação, anatomia em geral, a gente precisa levar em consideração também a questão do trabalho da pessoa, do indivíduo como um todo, do indivíduo de forma, no seu trabalho, no seu ambiente de vida diária, para poder estar avaliando, vendo as compensações que ele gera ao longo do dia. Então, a avaliação postural, a postura neutra do indivíduo ocorre quando o cérebro e o sistema nervoso utilizam informações provenientes de 3 fontes para equilibrar o corpo no espaço, seja em pé, sentado ou em movimento. Então, a gente precisa de olhos, orelhas e músculos articulações. Os olhos, vemos o que está no nosso nível, né? Então, o nível do seu olho é onde a gente percebe a percepção da postura. As orelhas, a gente tem um aparelho vestibular que ele fornece ao cérebro as informações sobre posição e o movimento relativo de cada orelha interna. E a terceira fonte de equilíbrio do corpo é os músculos e as articulações. São proprioceptores musculares, ligamentos e tendões que informam ao cérebro o grau de tensão que cada um está sendo submetido. E aí o cérebro, ele integra todas essas informações para perceber o poder de equilibrar o corpo. Então o cérebro ele vai precisar dos olhos, dos músculos, das orelhas e das articulações, vai pegar toda essa questão de percepção, vai integrar e vai gerar o equilíbrio para aquela postura, para a postura de cada ser. A gente tem algumas alterações posturais, estruturais versus adaptativas. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem compensações e adaptações posturais.
podem ser tanto causa quanto efeito de um problema clínico, tá? Essas posturas assintomáticas, elas podem causar tensão mecânica inadequada, predispondo o indivíduo à lesão ou síndrome do estresse mecânico crônico. Como assim? A gente tem compensações e tem adaptações. E a gente tem problemas posturais assintomáticos. Eu tenho um problema de estrutura no tornozelo, mas essa estrutura no tornozelo não me causa nenhum tipo de dor, não me causa nenhum tipo de desconforto. E aí eu vou vivendo com essa lesão no tornozelo e quando eu paro para fazer uma avaliação postural, eu consigo perceber que essa lesão, que é assintomática, ela vai estar gerando outras lesões e síndromes de estresse. Porque por ter um tornozelo lesionado, eu vou compensar com algumas posturas de joelho, o meu quadril vai compensar de outra forma para me adaptar àquela postura, e aí eu vou gerar um estresse mecânico. E aí precisa estar observando sempre essa questão de assintomatização. Normalmente não se dói, não incomoda e a gente vai levando despercebido alguns vícios posturais ou até algumas compensações no decorrer do dia, tá? A primeira compensação bem grande é a questão de postura mesmo. É muito difícil a gente manter um ombro posicionado, uma postura mais ereta. Às vezes no dia a dia, conforme o cansaço, o sono ou até um vício postural, a gente tende a jogar mais ombro para frente. E ao longo dos anos isso vai gerando, essa posição vai gerando um estresse mecânico. E aí no início era sintomático, e aí vem de forma aguda ou vem já às vezes até de forma crônica uma outra compensação em alguma outra parte do corpo e a gente acaba não entendendo. Então precisa pensar em compensações, precisa levar em consideração essas adaptações corporais, tá? E aí eu jogo, não existe uma postura normal. Tá, Yanara, mas como assim não tem uma postura normal? A gente usa a postura ideal como referência, né? Existe uma postura normal? Em termos, a gente tem uma postura ideal em literatura para poder se basear na angulação de cada articulação, na angulação de cada musculatura, como é que o corpo se responde de forma ereta, como é que o corpo responde em cada posicionamento. Mas isso não significa que essa postura normal seja sua. O que a gente usa? Essa postura a gente usa como ideal para se basear. Mas a gente tem a entender que cada indivíduo tem a sua postura. Então, cada indivíduo tem uma forma de se movimentar, de se posicionar e precisando com que esse corpo se mantenha em equilíbrio. Então, para você... Desculpa. Para você estar... contra a gravidade e mantendo o seu corpo em equilíbrio, cada indivíduo se reajusta. Então, isso é uma postura ideal, é a sua postura normal. Então, quando a gente fala, quando eu jogo aqui para vocês, não existe uma postura normal, é no sentido do dia a dia, no sentido da avaliação física como um todo. A gente tem aquela postura normal em literatura para base, mas no dia a dia não é bem assim que funciona. Então, uma postura eficaz em termos de biomecânica é o que fornece o máximo de eficiência para as atividades de vida diária e evitar lesões. Justamente isso. Cada indivíduo se adapta ao seu campo de trabalho, ao seu ambiente de trabalho, aos movimentos repetitivos que tem que fazer. Aí o corpo se adapta àquele meio e fornece o máximo de eficiência para aquela atividade e evitando lesões secundárias ou de forma assintomática, no início, depois vira sintomática e a gente acaba percebendo qual é o vício postural de cada um. Então, a postura ela varia conforme o tipo do corpo, o histórico de lesão e hábitos de indivíduo. Eu coloquei aqui uma imagem, uma ilustração, para vocês perceberem que o indivíduo magro a um indivíduo obeso, que tem uma protusão de abdômen, ele já muda a posição dele conforme, simplesmente de forma ereta. Tende a jogar mais o quadril para frente, aquela pessoa que tem um abdômen distendido, um abdômen protuso. Normalmente joga-se ombro junto para poder fazer uma compensação, para poder o músculo antagonista, o músculo que está contra aquele outro que está sendo usado, se posicionar também.
Então, quando a gente vai avaliar, a gente precisa entender isso. Não é uma receita de bolo. Varia. E varia o quê? Tipo de corpo, histórico de lesão. Se você já tem uma lesão previamente estabelecida, você vai fazer compensação para que o seu corpo se adapte a essas lesões. E isso é um exemplo muito nítido, muito visível em atletas, né? Esses atletas de impacto, atletas de alto nível, eles, além de eles terem uma musculatura óptima, preservada, muito bem trabalhada, eles, quando sofrem algum tipo de lesão e vão para a questão de cirurgia e passam por um procedimento cirúrgico, o pós-operatório dele tem que ser extremamente bem feito, bem estabilizado, mas às vezes não tem como. E aí se gera uma postura. Para que essa postura? Para poder compensar a lesão. Então o histórico dessa lesão precisa ser muito bem avaliada, tá? E os hábitos do indivíduo, que foi o que eu falei. Normalmente no dia a dia você tem o hábito de ficar mais deitado, então a sua postura vai se adaptar a esse ambiente. Ou você tem um hábito de estar na frente de um computador, muda-se a postura. Então a avaliação postural tem que levar em conta esses 3 itens e na hora de estar avaliando, tá? Então, alterações posturais estruturais versus adaptativas. Uma má postura, ela vai fazer o quê? Vai gerar padrões adaptativos de movimento corporal, juntando com o movimento errado, vão sobrecarregar o sistema músculo-esquelético e vai gerar um desgaste prematuro das articulações em suscetibilidade a lesões, tá? Então, precisa ter esse padrão e saber que a junção de um movimento errado com um padrão adaptativo de movimento corporal vai gerar desgaste prematuro de articulações, tá? Então, é outro ciclo da alteração postural que a gente precisa estar observando. E aí eu coloco avaliação postural, métodos e observações. E aí a gente tem essa figura, que é uma imagem extremamente sugerida para poder se avaliar uma postura. Então, na primeira imagem é uma ilustração de um corpo humano em formato de blocos. O porquê o formato de blocos, tá? Blocos irregulares, blocos não adaptados, torna-se um mecanismo instável, é uma postura instável. Se a gente mantém a colocação de um bloco, né? Bloco, por exemplo, o bloco do pé, se a gente estabiliza ele bem, aí vem com o bloco do joelho, o bloco do quadril, e sucessivamente a gente vai colocando blocos de forma estável, de forma equilibrada, a gente consegue manter uma postura adequada. A gente consegue manter uma postura ereta, uma postura adequada, sem hábitos posturais, sem correr riscos de lesões secundárias e melhorando assim a qualidade postural e a qualidade das atividades do dia a dia. Então essa imagem de uma avaliação postural de homens sendo vistos como bloco, a gente joga justamente isso. Estabilidade, equilíbrio, postura adequada, tá? Então são 3 itens muito básicos. E eu achei interessante trazer porque realmente mostra blocos inadequados, blocos instáveis, blocos separados caindo, provavelmente nessa primeira figura ia gerar lesões secundárias, são posturas de vício, são adaptações. E no primeiro bloco está tudo alinhado, tudo encaixado, provavelmente uma postura sem correr riscos, sem correr qualquer tipo só um minutinho, de lesão secundária, e a gente precisa estar de olho nisso. Clinicamente, a meta é identificar a falha mais importante na cadeia cinética. Uma vez que a análise postural é capaz de diagnosticar e sugerir ações terapêuticas, é essencial diferenciar ações de reações. Então, só vou botar aqui uma observação. A questão de análise postural é capaz de diagnosticar, quem faz o diagnóstico da patologia é o médico, tá? Dentro de uma hierarquia em saúde, a gente tem o diagnóstico pelo médico. Quem que te ajuda a diagnosticar? Aí são outras pessoas. A gente tem um fisioterapeuta com vários tipos de testes
e de observações, e de anamnese, de inspeção, de palpação, que ajuda com que o exame clínico aumente o potencial desse diagnóstico. Uma avaliação clínica aqui. A análise da postura ela é capaz de diagnosticar e sugerir ações terapêuticas. Por quê? A gente tem a análise da postura junto com um diagnóstico pré-definido pelo médico. Então, tem o diagnóstico, tem uma análise desse diagnóstico e a gente consegue definir ações terapêuticas. A gente consegue interferir nessas ações já primariamente para depois evitar lesões secundárias mais graves ou lesões definitivas e fixas, tá? Então, é essencial diferenciar ações de reações, tá? Que é justamente postura e vícios posturais. Posturas desequilibradas provocam reações de compensação, que eu vou estar sempre batendo nessa tecla, porque a gente tem um desequilíbrio postural, a gente perde a questão da gravidade, a gente precisa modificar a estrutura corporal para compensar aquele vício, e aí a gente provoca uma reação de compensação. A gente usa um pouco mais uma estrutura do corpo ou outra para tentar compensar aquela estrutura que deveria estar sendo usada, ou por lesão ou por vício. Então, na avaliação postural, a gente tem métodos e observações, tá? Aí na observação, a gente tem que levar em conta incongruências ou desequilíbrios. A gente precisa fazer uma comparação bilateral. O nosso corpo todo é comparável, lado direito com lado esquerdo. A gente tem níveis de desníveis, a gente tem assimetria. Às vezes a pessoa tem um lado direito, o ombro um pouquinho mais elevado, o outro um pouquinho mais baixo. Isso aí é uma avaliação postural, a gente tem métodos para avaliar. A gente tem ângulos pelo corpo que avalia justamente essa questão de assimetria. Então, simetria postural, ela está dentro da avaliação postural de uma forma de observação extremamente importante. Outra é queixa histórico do paciente, aquela coisa da anamnese que eu joguei na primeira aula, que a gente conversou bastante, pontuou algumas queixas principais. Pontuamos a questão de você estar observando, estar escutando o paciente como um todo para poder fazer essa avaliação. Palpação, não adianta a gente só observar, a gente só escutar e a gente não conseguir pegar, a gente não conseguir avaliar, tentar entender se a estrutura tem um edema ou se ela realmente tá com deformidade, se essa deformidade por edema normalmente ela é de forma aguda e tem resolutividade, ou se ela é na palpação essa deformidade ela é fixa. Então a gente precisa estar querendo ver a questão da palpação. Assimetrias estruturais é justamente a questão da comparação bilateral. A gente só consegue ver se um lado está assimétrico com o outro se a gente tem essa comparação bilateral. Então os dois caminham juntos, tá? Comparação bilateral com assimetrias estruturais. Precisa estar avaliando, apalpando. E como isso? A gente precisa ter uma vestimenta. Então esse é um outro ponto importante. Como é que a gente vai avaliar um paciente? Como é que a gente vai conseguir palpar o paciente? Como é que a gente vai conseguir dar uma boa avaliação postural, uma boa semiologia clínica, se a gente não está muito bem vestido para esse tipo de avaliação? Então, na hora de se avaliar, precisa estar com uma vestimenta adequada, precisa estar com a estrutura do corpo à mostra, visível, para a gente poder não deixar passar nada, nenhum tópico da inspeção, nenhum tópico da ausculta ou da avaliação ou da palpação em branco. Precisa ser pontual, precisa ser objetivo, mas precisa ser muito detalhado, tá? Alinhamento vem junto da assimetria estrutural. Quando a gente tem um corpo simétrico com outro, a gente tem um corpo alinhado. Um exemplo é a escápula. Atrás, nas nossas costas, a gente tem todo um alinhamento e toda uma simetria para poder estar questionando se é uma postura adequada, se é uma postura
ideal, né? Óbvio, levando em consideração aqueles fatores externos de vícios, de comparações e adaptações de lesões. E a gente precisa entender que na avaliação postural a gente tem 3 vistas. A gente precisa avaliar o paciente anterior, vendo um paciente de frente, a gente precisa avaliar o paciente de lado e a gente precisa avaliar o paciente de costas. E nesses 3 vistas, nesses 3 ângulos, a gente tem pontos específicos para apoio. Aonde é que a gente começa para a gente poder estar avaliando se tem assimetria, se tem alinhamento, se existe compensações. E tudo isso a gente trabalha com ângulos, com goniometria, que eu comentei na aula anterior. E posterior eu vou estar especificando e detalhando mais essa questão de ângulos, de como é que a gente vê essa questão de alinhamento e de amplitude de movimento, tá? Então, levando em consideração essas 3, 6, 8 observações, a gente consegue manter uma avaliação postural bem adequada. E aí, levando em consideração o último tópico daquela observação do slide anterior, eu venho com a vista anterior e posterior. Então, a linha de referência vertical divide o corpo em seções direita e esquerda, né? A gente precisa fazer comparativo, a gente precisa fazer bilateral. Então, tanto vista anterior como posterior, a gente precisa fazer um corte imaginário ou um corte através de um programa específico para estudar a avaliação postural. A gente faz um corte e subdivide em direita e esquerda para trabalhar essa simetria, para trabalhar esse alinhamento, tá? O ponto fica a meio caminho entre os calcanhares e representa o ponto básico em alinhamento ideal. Então, a gente vai passar um traçado entre os calcanhares e a gente vai começar a fazer a avaliação. Tanto na vista anterior quanto na vista postural, a gente tem esse ponto básico de alinhamento igual, tá? Aí algumas observações, alguns critérios que eu vou passar daqui a pouco no próximo slides, o que se vê na vista anterior, o que se vê na posterior. Tá aí, verificação dos pontos anatômicos. Então, jogando, eu achei interessante a gente numerar, porque são os pontos principais de cada vista. Então, na vista anterior, a gente começa, lembra que o ponto de apoio, o ponto de identificação é os calcanhares, então vamos lá. Tanto na anterior como na posterior, a gente começa com as linhas equidistantes dos calcanhares, tá? Então, eu vou primeiro falar da linha anterior. Primeiro, calcanhares, linha equidistante, joelhos, essa mesma linha, aos côndilos mediais, tá? Que é esses ossinhos, de forma mais vulgar falando, que fica nos joelhos. Espinha ilíaca anterior superior, que é esse osso que a gente tem no quadril mais proeminente, que a gente consegue palpar. Isso é uma espinha ilíaca anterior superior. A cicatriz umbilical. O externo, que é esse osso aqui no meio do tórax, tá? Esse osso palpável, que a gente de fácil acesso, e o nariz. Então, esses são os pontos anatômicos da vista anterior que a gente precisa usar como referência para estar avaliando a postura. Já nos pontos de vista posterior, a gente tem dois pontinhos, 2 critérios a mais específicos. Então, a gente começa com os calcanhares, na linha equidistante, justamente porque ele é o ponto de apoio. Vem para joelhos, aí a gente segue também o mesmo côndilo medial, o mesmo marcação de joelho. Aí, ao invés da gente vir para essa espinha ilíaca anterior superior, a gente já vai para trás e a gente vai para a linha ilíaca posterior superior, tá? É na mesma região, no mesmo nível. Aí a gente passa para alguns pontos de processos espinhosos de coluna, tá? L5 e L4, que é lombar 5 ou lombar 4, T12, que é a torácica 12, T8 ou T7, torácica 8 ou torácica 7, e C7, processo espinhoso cervical. Então, a gente precisa avaliar na parte posterior toda a extensão da coluna, tá? Para poder fazer um comparativo e usar como ponto de apoio cada parte da coluna lombar, torácica e cervical para poder estar vendo as estruturas entre um ponto e outro. Então, segue essa verificação.
Já na vista lateral, a gente tem também a mesma marcação, como linha de referência, a gente divide o corpo em seção anterior e posterior, de igual peso, tá? Só que o ponto de referência fixo aí, ele é um maléolo externo, e ele representa o ponto básico em alinhamento ideal. Então, o ponto de referência da vista lateral já modifica com o ponto de referência da antero-posterior, tá? E seguindo os pontos de verificação anatômica, na lateral a gente tem 5 pontos. Começa com o tornozelo, que é o ponto de referência, né? Que é a articulação calcâneo-cuboidea. Vai para joelho, o epicôndilo lateral, lembrando que antes era o medial, tá? E agora virou o lateral do fêmur. A gente vai para coxo femoral, trocânter maior. Aí a gente vem essa parte da coluna, a gente já tinha visto na vista anterior, a gente não tem como visualizar com o abdômen à frente e na lateral, porque o abdômen às vezes protusa, a gente deixa de visualizar algumas marcações, né? Então depende da postura do paciente, então por isso que a gente sai na vista lateral da coxa femoral, a gente sai da coxa, da articulação da coxa e do quadril e vai direto para o ombro, que é na questão do acrômio, tá? Justamente porque essa estrutura anterior, na vista lateral, ela modifica de indivíduo para indivíduo. E aí a gente segue para a cabeça, que é o meato auditivo externo, que é essa ponta aqui da orelha, tá? Então são pontos de verificação de vista lateral. E aí a gente pega as 3 vistas, avalia as 3 vistas, segue um protocolo, existem protocolos pré-criados já para visualização dessas vistas, ou você cria o seu protocolo, cria a sua etapa de visualização e monta lá um esqueminha. Vista anterior, posterior, lateral, o que foi visto, o que foi avaliado. Tem simetria? Um lado é igual ao outro? Não, não é. Por que que não é? Qual é a linha, qual é o ponto anatômico que está mais acima, está mais abaixo, ou lateralizou? Por quê? Tem edema, tem lesão no local, tem compensação, tem vícios posturais e tudo isso precisa ser anotado muito detalhado em cada vista, tá? E aí a gente tem alguns instrumentos. E eu trouxe aqui para vocês 5 formas, 5 instrumentos de avaliação postural. A gente tem o visual, que é o primeiro, que é o olho nu mesmo. É o tipo de instrumento mais prático. Só que às vezes esse instrumento visual nos peca, né? A gente peca a olho nu. Às vezes eu enxergo detalhes que você, que é o outro avaliador, por exemplo, não vai enxergar. Às vezes eu consigo identificar fatores externos que estão modificando a minha questão postural e o outro avaliador não. Então, esse instrumento visual, ele tem um ponto de interrogação. Então, é adequado a gente usar mais do que um instrumento para poder fazer essa avaliação postural e poder fazer uma anamnese e ter uma semiologia clínica muito bem detalhada. O simetrógrafo, ele é como se fosse um papel ficou pequena a imagem, mas ele é como se fosse um papel cheio de quadradinhos, com ângulos e com altura. E quando a gente se posiciona frente a esse papel cheio de quadradinhos, a gente tem justamente os ângulos, a altura de cada corpo. E quando a gente passa aquela linha imaginária média para poder fazer a comparação bilateral, ela já vem com a ajuda desse ângulo posterior, desse simetrógrafo, que detalha mais específico qual a altura, em que ângulo está. Então é um outro instrumento bem bacana, agora é bem específico. A gente também tem parâmetros de inspeção plantar para cálculos de índice de arco longitudinal. Então, muitas vezes, a forma como você pisa, a tua impressão plantar, ela diz muito daquele indivíduo, da postura daquele indivíduo, tá? Justamente porque a pé é a nossa base, é nosso apoio para centro de gravidade. Então, a forma como o pé está fixado, a forma como o pé se posiciona,
é bem interessante e bem primordial para um instrumento de avaliação postural. Esse fio de prumo é justamente se você na parte visual, você não quiser usar só a simetria e a linha imaginária, a gente tem esse fio de prumo que você coloca em questão medial na cabeça e o fio de prumo cai sobre o teu corpo e você consegue fazer um exame de avaliação, de imagem, de ângulo, com mais fidedignidade. Então, às vezes você está num ambiente de trabalho, numa instituição que não tem muita estrutura, que a gente não tem um simetrógrafo, por exemplo, lá para a gente estar fazendo a demarcação, que a gente não consegue fazer uma impressão plantar e eu preciso de alguma coisa mais prática, com um custo mais baixo, e aí entra o fio de prumo que ele ajuda a detalhar melhor na tua avaliação. E aí um outro instrumento, o quinto que eu trouxe para vocês, é o escoliômetro, e isso daí a gente é um aparelho muito prático de usos e a gente verifica mais o grau de deformidade de estrutura da coluna como um todo, tá? É muito específico para a parte de coluna vertebral e para angulações dessa coluna vertebral. E visando que esse tipo de instrumento também é extremamente importante, porque a coluna vertebral ela é a base de inserção de musculatura, de toda uma estrutura de um corpo, tá? Então vem aí 5 instrumentos interessantes, acho que o mais fácil e o mais usado no dia a dia é realmente o visual, e esse simetrógrafo também não é de difícil acesso, mas eu creio que o primeiro ainda hoje em dia é o mais usado. E aí a gente vem para tipos de postura, tá? Então o desvio de postura constitui uma adaptação ou mudança no modo de equilíbrio do corpo. Esse desvio ele é acompanhado por padrões característicos de retesamento e fraqueza muscular. Foi o que eu comentei anteriormente, falando de tipos de avaliação postural, vem para os tipos de postura. Então a gente tem desvios de posturas e esses desvios de postura ele acaba constituindo adaptações, tá? São posturas viciosas, adaptações a lesões que eu falei anteriormente. Então essas informações clínicas relevantes podem ser obtidas a partir de observação e correlação dos diferentes tipos de postura e desvios, tá? Então são informações clínicas de acesso a melhorar e a confirmação diagnóstico médico, e aí a gente causa uma ação e uma reação para um tratamento secundário, tá? Então eu trouxe aí um quadrinho de tipos de postura, que são posturas defeituosas, posturas não normais. O primeiro quadro, fora do ABCDE, é o que a gente considera uma postura boa, uma postura ereta, sem compensações, sem vícios, sem lesões que levam a esses tipos de vícios, tá? Então a gente considera em 2 ângulos esse tipo de postura. Aí vem o A, postura defeituosa relaxada. A gente já tem um indivíduo que tem um abdômen mais para frente, um abdômen protuso, e aí ele pega o ângulo do quadril e joga mais para frente. Dá para ver aí a diferença do grau do ângulo do quadril. E para compensar esse abdômen, ele precisa jogar a coluna para fazer compensação, tá? A B, que é uma cifose lordose, é uma postura também muito visualizada em avaliação postural, que justamente faz com que o indivíduo não tenha tanto abdômen assim, protuso, não joga tanto, mas ele cria um ângulo de coluna muito compensatório para tentar melhorar esse vício, essa postura. Aí vem o C, que são costas abauladas, onde o indivíduo, além de jogar o quadril para frente para poder melhorar a parte de equilíbrio e de adequação de gravidade, ele ainda joga as costas para trás. Ele joga as costas para trás, tende a abrir o ombro para fazer uma compensação da coluna, tá? O D são costas planas, é um indivíduo que ele não tem angulação de quadril, é um indivíduo que não tem angulação de ombro, de coluna, ele é um indivíduo mais reto, de postura reta, no sentido de sem ângulo, sem formatação de ângulo de quadril. E a E
é todo uma postura, eu creio que a mais, entre aspas, defeituosa, dentro do tipo de postura defeituosa do quadro que eu trouxe para vocês, que é o dorso curvo, que é um paciente que ele descompensou completamente. Tá aí um bom exemplo de descompensação de postura. Ele jogou joelhos para trás, jogou quadril para frente, jogou coluna costas para trás e piorou o ângulo da cabeça. Um tentando fazer a compensação do outro. Então são tipos de posturas viciosas, tipos de posturas que normalmente vêm correlacionada com lesões ou com ambiente de trabalho ou até com algum tipo de patologia, né? A gente tem algumas patologias de forma genética ou pós-trauma que a gente consegue, que o corpo não consegue voltar ao estado normal e gera esse tipo de postura defeituosa, tá? Não consegue mais voltar à estrutura de uma forma adequada, por trauma, por patologias adquiridas ou por patologias de genética, tá? Então é um quadro bem básico. Aí a gente tem as síndromes posturais, outros desvios, adaptações e patologias posturais. Então, o excesso de uso do desequilíbrio dos músculos posturais é acompanhado pelo enfraquecimento dos músculos antagonistas. O que são músculos antagonistas? Por exemplo, a gente tem um desequilíbrio no abdômen. A gente tem um abdômen protuso, aquela pessoa com um abdômen grande, por questão patológica ou por fisiologia mesmo, ou por excesso de gordura. O que ela acontece? Ela vai gerar um enfraquecimento da musculatura antagonista, que é a musculatura posterior a ela. Todo músculo tem um outro atrás puxando. Então, se o músculo da barriga ele está no lugar, é porque os músculos das costas, que é o músculo antagonista do abdômen, ele gera uma reação. Então, se você tem um desequilíbrio no músculo da frente, que é o músculo do abdômen, por exemplo, você tem um desequilíbrio na musculatura do músculo antagonista, do músculo que segura aquele músculo da frente, tá? Então, a gente tem um desequilíbrio, acaba ocasionando um enfraquecimento da musculatura e tudo isso gera desestrutura, tudo isso gera aquele desenho dos cubos, onde tem tá desestruturado, não tem um alinhamento, não tem um equilíbrio postural, e aí vai gerar lesões secundárias e lesões viciosas, tá? Então, esse enfraquecimento se deve à falta de uso ou inibição neurológica recíproca. Exemplo, tá lá, ó. Esse padrão de excesso do uso e do enfraquecimento resulta em síndromes posturais distintas. Um exemplo é os usuários de computador. Eles normalmente geram síndromes de membros superiores cruzados. O porquê? Uma pessoa que tem o vício, seja para jogar ou seja de trabalho, na postura de computador, pouco provável que ela se mantenha 8, 10, 12 horas numa postura adequada, numa postura ideal, numa postura que a gente chama de normal. Ela não vai estar o tempo todo com ombros para trás, tórax expandido, padrão respiratório que corresponde muito ao posicionamento do tórax adequado. Ela não vai se manter com uma coluna encostada na cadeira de forma adequada nessas 8 horas. Então ela vai gerar uma síndrome, né? E essa síndrome, ela vem exatamente pelo padrão de excesso do uso, pelo enfraquecimento. Então a gente tem, dentro da síndrome da avaliação postural, a gente tem síndromes posturais justamente pelo tipo de ação, justamente pela atividade de vida que você exerce, tá? Um exemplo clássico que eu quis trazer para vocês foi o do computador e gera essa síndrome dos membros superiores cruzados. O que significa isso? Normalmente, o usuário de computador, ele mantém um vício superior e aí ele vai gerar uma síndrome cruzada inferior. Ele vai gerar problemas de quadril, vícios de quadril e até vícios de marcha para poder tentar compensar essa questão postural. Principais envolvimentos musculares, tá? Então, a gente está
eu trouxe para vocês posturas envolvidas, usualmente, o que a gente mais vê em avaliações posturais, o que a gente consegue mais, até no dia a dia na rua a gente pode estar, quando você trabalha um pouco com questão de postura, com avaliação postural, a gente tende a observar as pessoas na rua, observar o parceiro, observar a mãe, observar quem está com você, e a gente tem alguns pontos de apoio para observação. A gente tem uns grupos musculares principalmente envolvidos, tá? Então, quando a gente acaba olhando por aí no dia a dia, a gente percebe a postura da cabeça para frente. Um exemplo bem clássico desse envolvimento muscular da postura da cabeça para frente é o celular. O celular é um vício, é um instrumento hoje de trabalho, a gente não consegue estar sem. Eu acredito que 90% da população usa e usa com constância, usa de forma integral, e aí ele gera uma postura inadequada, ele gera danos inadequados à região cervical, porque a gente tem uma postura de cabeça para frente e normalmente, dependendo da angulação que a gente visualiza o nosso monitor do celular, a gente tem angulações diferentes de de cervical, e cada angulação, cada vício angular, a gente vai acabar lesionando algum tipo de estrutura e levando a lesões secundárias. Então, na questão da postura de cabeça para frente, um exemplo clássico é o celular. Inclinação ou rotação de cabeça também é outro extremamente visível, tá? A gente não precisa ter uma vestimenta adequada para estar na observação da avaliação postural que eu joguei lá para trás, que eu mostrei para vocês para trás, a gente precisava de uma vestimenta. Mas alguns ângulos, como esses dois primeiros, a gente consegue perceber facilmente, principalmente em pessoas com cabelo curto. Então, a gente tem inclinação e rotação de cabeça. Ombros em desnível, a questão de pessoas que trabalham com rotina, com movimento postural, com movimento repetitivo ou de uma forma mais estática, e a gente, por ação da gravidade, por cansaço, por desconforto, a gente modifica a nossa postura. Escápula, lado e rotação. Escápula é eu vou ver se consigo mostrar para vocês, mas é essa margem que a gente tem aqui, que a gente consegue visualizar, a gente consegue fazer a palpação, tá? Nas costas. Ombros protraídos é a questão do exemplo do usuário de computador, né? Esse ombro para frente, esse ombro onde além dos ombros a gente já acaba jogando e fazendo a compensação postural com a cabeça. Desvio lateral de coluna, escoliose, aí deu para ver bem clássico a escoliose, a questão lateralização de coluna. Naquela outra imagem que eu mostrei das posturas defeituosas, inclinação pélvica lateral anterior e posterior, protusão abdominal, que é aquele abdômen mais para frente, e joelhos em X, joelho vago ou varo, que é aquelas pernas onde o joelho eles se encostam muito e a perna abre, ou o joelho está aberto e não tem, o ângulo das coxas não tem uma anormalidade. Então, a gente olhando esses principais envolvimentos musculares, a gente consegue estar fazendo uma avaliação postural bem interessante, tá? E só para finalizar e gerar uma revisão bem rápida do que eu falei, essa aula de hoje da questão da avaliação postural, ela tá de mão dada e ela é uma sequência da anamnese anterior. Então, na anamnese a gente viu a questão da fala do paciente, das queixas principais. Aí a gente foi para a questão do tópico da dor, que ela é muito pontual, e como é que ela surge, como é que ela evolui, como que ela desenvolve e quais são os fatores que melhoram ou pioram. Aí a gente vem para a palpação, a gente vem para a inspeção, a gente vem para a ausculta pulmonar, porque o que tem a ver a ausculta pulmonar em relação a uma avaliação postural?
Se a gente tem um padrão respiratório adequado, a gente tem uma postura de tórax e uma postura abdominal adequada. Então, ela também contribui para o alinhamento dessa postura. Então, a ausculta pulmonar tem tudo a ver, está extremamente interligado, tá? E aí vem questão de postura de marcha, que eu vou entrar em detalhes na questão da marcha. Tem marcha viciosa, tem marcha patológica, tem como analisar a marcha. E aí, por último, vem essa avaliação postural, com todos esses critérios, com todos esses cuidados, com todas essas observações, com instrumentos de trabalhos, com formas de visualizar, com marcações mais facilitadoras, tá? Então, usem toda essa questão de pontuação, detalhem muito a sua semiologia clínica, compare, faça simetrias, faça uso de todos esses parâmetros todos, de todos esses detalhes todos, para a gente ter uma avaliação postural bem adequada e ter uma semiologia clínica muito bem feita, para a gente estar podendo ajudar no tratamento de forma primária, de forma secundária, para a gente estar tentando entender também como é que é uma questão toda postural. Obrigada e até mais.